Leandro, tem muita gente que acha que crente pode fazer muita coisa. Hoje o tema da gente é hipergraça. E tem muita polêmica sobre esse assunto, Tiago. Será que crente pode fornicar? Será? Será, Tiago? Será que o homem pode ter duas mulheres e tá tudo bem? Será que o crente pode ir pra balada, se embriagar, se prostituir e tá tudo certo? Hoje você vai descobrir o que a graça te dá direito de fazer ou não. Hipergraça. Paz do Senhor a todos, estamos aqui no nosso podcast Semear, no programa Atualize. Aqui a gente vai falar hoje de um tema muito polêmico, no qual eu acredito que você vai gostar. Então já deixa seu like, já compartilha este vídeo para o máximo de pessoas que você puder compartilhar e comenta, tá? Porque é muito bom estar lendo o seu comentário. Já está aqui comigo o evangelista Leandro, meu amigo, no qual a gente vai conversar, vamos ter um papo abençoado. O Atualize já se tornou símbolo de polêmica, Tiago. Estamos com mais um assunto polêmico aqui, mas é um assunto que eu tenho certeza que vai servir de edificação para o corpo. E lógico, tudo que a gente faz aqui é para a glória de Deus. É um assunto necessário, porque está se infiltrando em várias denominações, inclusive até denominações pentecostais. Por isso que é tão necessário esclarecer à luz da Sagrada Escritura, porque a nossa base é a Bíblia Sagrada, para trazer luz a essas pessoas que estão sendo movimentadas para esse tipo de movimento chamado hipergraça. Estamos aqui, meu amigo, para mais uma polêmica, mas com a base da Sagrada Escritura. Amém. A hipergraça é o nosso tema, é o assunto que a gente vai conversar neste momento. E como o senhor falou, o assunto é necessário para os nossos dias, pois toca diretamente na forma como muitos têm interpretado a graça de Deus, que é uma graça maravilhosa, que não precisa de enfeite, não é? Então, às vezes, de maneira desequilibrada e até mesmo herética. Então, é um movimento que exagera na doutrina da graça ao ponto de anular a responsabilidade do homem e também ignora o arrependimento e despreza a santificação. Nós vemos na Bíblia e também faz parte da nossa doutrina, como cristão que somos, que a santificação é necessária para a salvação. Então, a teologia da hipergraça é uma distorção do verdadeiro evangelho da graça e conduz a uma vida cristã sem arrependimento. Como assim, né? Sem arrependimento, sem santificação e sem temor a Deus. Aí não dá, né? Então é disso que a gente vai bater esse papo maravilhoso. Leandro, eu gostaria que você se expressasse. Fica à vontade, meu amigo. Eu já analisei esse modelo teológico através de líderes, de pessoas que propagam com muito entusiasmo até esse movimento, e eu divido ele como se fosse uma pirâmide, Tiago. Quem está lá no topo, na verdade, está criando uma cortina de fumaça. Para quê? Às vezes como subterfúgio de pecados que eles cometem, ou de pecados que alguém... E durante aqui o papo a gente vai entender mais ou menos como isso funciona. O pecado de alguém que tem uma conexão emocional muito forte com aquela pessoa. Então, para não excluir aquela pessoa da graça de Deus, a gente vai entender o que é graça e como é que ela funciona na caminhada cristã durante o papo. Para não excluir aquela pessoa da graça de Deus, eles criaram a hipergraça. Um modelo que anula alguns conceitos que a Sagrada Escritura tem como princípio. Alguns deles você já falou aqui, arrependimento, santificação, são princípios estabelecidos pela Sagrada Escritura e que essas pessoas querem anular. Quem está lá no topo da pirâmide tem essa visão, entende como funciona a graça. Porque eu já conversei com pessoas que entendem como funciona a graça, mas assim, não querem passar para os seus seguidores a verdadeira funcionalidade da graça. E quem está na base, na verdade, não entendeu nem o que é graça ainda. E não é culpa deles, Tiago. A gente tem uma deficiência muito grande quando a gente apresenta a graça de Cristo para as pessoas. É tanto que o sermão sobre a graça, às vezes, ele é muito vazio. Ele é muito fora do que a Bíblia realmente ensina. As pessoas não costumam ir a fundo do que é a graça.
Então é necessário entender o que é a graça para poder combater a hipergraça. Muito bem. Então, como o senhor falou aí, são conceitos inegociáveis, né? Porque se a palavra de Deus fala que temos a necessidade de caminhar em santificação, então temos que caminhar em santificação. Então, eu estava dando uma analisada, né, antes dos defensores, né, dessa hipergraça. Aí eu vi aqui Joseph Prince, né? Isso. O nome dele é Ele foi um dos principais propagadores da hipergraça e assim, foi o que divulgou, escreveu sobre esse movimento de uma forma muito veloz. Ele foi o camarada que encabeçou isso. É o cabeça, né? O cabeça. Então, eu estava dando uma olhada e a ideia, né? Ele traz a ideia que o cristão não precisa mais confessar pecados. Né? Ele traz essa ideia, pois tudo já foi perdoado naquele instante ali que você aceitou a graça, então ali já era. Você pode viver a sua vida como bem entender. Então, esse é o conceito, né, da hipergraça. Então, baseia-se em alguma leitura, né, parcial da Bíblia, né, alguns textos isolados, mas a distinção, Alejandro, entre a graça da Bíblia e a hipergraça. Essa é a questão que, assim, alguns se perdem, porque quando a gente vai analisar o que é graça na Bíblia Sagrada, e existe aí 150 vezes que o Novo Testamento apresenta esse termo, só que ele apresenta esse termo de forma variante. O termo graça, que é charis, né, no grego, não é apresentado de forma isolada. Ele tem formas variantes diante das suas apresentações. E cada variante que é apresentado, o termo charis, significa algo para a vida cristã. Nós vemos aí um favor, benevolência, bondade merecida, que é aquele favor que Deus fez por nós, enviando o seu Filho unigênito, único Filho. Ali foi um ato de graça. Só que não significa apenas isso. Tem também dom gratuito ou presente, tem ajuda ou força divina para a vivência cristã. E é aqui, Tiago, é aqui que as coisas mudam. É aqui que entra o choque com a hipergraça. Porque quando a graça é apresentada como algo que nos faz viver a vida cristã, a graça ela está aqui nos potencializando a viver o que Cristo nos ensinou. Por quê? Tem pessoas que chegam para mim e perguntam, Alejandro, é fato que lá no Antigo Testamento era mais difícil viver na lei ou é mais difícil viver hoje no Novo Testamento, no período da graça? E eu apresento sempre esse dilema para as pessoas que fazem parte do movimento da hipergraça, que é o dilema que Jesus expôs. Jesus ele pega o momento da lei e diz, olha, o que foi dito pela lei de Moisés? Que se você deitar com a mulher do seu próximo, você está cometendo adultério. Eu, porém, vos digo que se vós olhar com olhar de cobiça para a mulher do seu próximo, você já cometeu o adultério. Jesus sai da prática consumada para as intenções do coração. Então, o que é mais fácil? Você chegar à prática ou você ter as intenções? É óbvio que é ter as intenções. Ter as intenções de pecar sempre é mais fácil. Então, o movimento da graça dificultou mais as coisas. O nível de santidade foi mais elevado, Tiago. A gente saiu do que era aparente para o que é interior. Jesus está cobrando coisas que estão dentro de nós. As nossas intenções em fazer cada ato, em fazer cada coisa. Que só a gente sabe. Que só a gente sabe. Então, você para ser condenado como um pecador no Antigo Testamento, você teria que ser pego na prática. No Novo Testamento, as intenções do teu coração contam. Então, a graça elevou o nível de santidade. Só que ela não apenas eleva o nível de santidade. Quando eu traduzo o charis como uma ajuda, uma força divina que nos potencializa a vivermos santidade, a gente está dizendo que a graça também nos potencializa a viver esse nível de santidade que é cobrado. E é aquilo que Jesus diz para a mulher, pega no ato de adultério. Jesus diz para a mulher, vai e não peques mais. Por quê? Porque ela está passando a viver agora no nível da graça. E a graça vai potencializar ela a não pecar mais, a não cometer aqueles erros que ela cometeu. Jesus inicialmente diz, olha, ninguém te condena. Então, a graça, ela tira a condenação, é verdade.
Isso é verdade. O que o movimento da hipergraça ensina, que a graça tirou a condenação, é verdade. Ela tira, mas na medida que ela tira, ela nos potencializa a viver uma vida de santidade sem pecado. É não entender isso, é não entender esse movimento da graça, que as pessoas caem nesse erro de que não é necessário o arrependimento, que não é necessário a santificação que você falou aqui muito bem, que não é necessário viver uma vida através de éticas morais, porque eles confundem muito o que é costume e o que é princípio. Princípio estabelecido na Sagrada Escritura é inegociável. O que é princípio no Antigo Testamento é reverberado no Novo Testamento. Então é inegociável. Costume se muda com o tempo. Isso é fato. A nossa denominação antiga, até um tempo atrás, disciplinava pessoas que andavam de bicicleta, que tinham uma TV dentro de casa. Isso foram costumes que foram mudando de acordo com o tempo. Mas certos princípios que a Bíblia estabeleceu são inegociáveis. Então, essa releitura através da hipergraça, na verdade, é uma quebra desses princípios. É um confronto a esses princípios. É eu não aceitar os princípios que a Sagrada Escritura estabeleceu e usar de subterfúgio, de uma graça que não existe na Sagrada Escritura, para poder romper com esses princípios e viver ao meu bel prazer. Eu acho que essa falta de compreensão do que é graça é que faz essas pessoas entrarem nesse limbo de pecado, fora, na verdade, da graça de Deus. Então vamos para o texto, né? Tito capítulo 2, versículo 11. E o versículo 12 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade, e a gente vai ver aqui o que é impiedade, e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Vamos ver aqui o que é impiedade. Impiedade é atitude e estilo de vida que exclui Deus do pensamento, ignora ou viola deliberadamente suas leis. Então veja, está aqui no texto. Então a verdadeira graça ensina e transforma, não acomoda, não é? Ela ensina e transforma. E por que, Leandro, a hipergraça atrai tantas pessoas? Porque justamente eles excluem essa parte que você falou aí no texto, Paulo escrevendo ao Tito, que a graça ela era um tipo de educadora. É a função que a lei faz lá no Antigo Testamento. A lei é apresentada como um aios, né? Aquele que educa o menino até ele chegar na idade madura. A graça passa a ocupar esse papel na vida cristã. Só que eles excluem essa parte, eles não querem viver isso. Quando você vai para o movimento mesmo, alguns dos ensinamentos do movimento não existe mais a necessidade de confessar o pecado. Não existe mais. Por quê? Quando a graça chegou, ela anulou o pecado do passado, do presente e do futuro. Então você não precisa mais confessar o seu pecado para ninguém. Você vai viver ali com o seu pecado normal. Não precisa mais de arrependimento, porque arrependimento é obra humana. Então, se é obra humana, não consegue salvar ninguém. Veja os ensinamentos dele, Tiago. Veja o quanto é perigoso esse ensinamento. A graça cobre tudo, portanto não há mais juízo ou disciplina divina. Só que quando a gente vai para o Novo Testamento, Tiago, que a gente vê lá depois da morte e ressurreição de Cristo, então, na plenitude da graça, Pedro confronta um casal, Ananias e Safira, que tinha vendido um terreno e omitiu parte do valor do terreno. E naquele mesmo instante, eles foram mortos por Deus, pelo Espírito Santo. Então, como é que se encaixa? Foi na hora. Foi na hora. Como é que se encaixa o movimento da hipergraça, onde não há mais julgamentos para o pecado com Atos 5. Eles não conseguem encaixar. Na verdade, isso aqui é uma pedra no sapato do pessoal do movimento da hipergraça, porque eles não aceitam Atos 5. Eles não querem aceitar um Deus que julga os pecados, independente da graça estar em ação ou não. É uma proposta leve, né, Alejandro?
O que eles trazem é uma proposta leve, uma proposta sem peso, sem cruz, sem confronto, né? E é como se eles dizem assim: Deus te aceita do jeito que você é. E isso é verdade, não é? Isso é verdade, sim, mas é uma verdade parcial, pois ele nos aceita como estamos, mas não nos deixa viver como estamos. Então, ele nos aceita como estamos e aí começa o processo da santificação. Hebreus 12:14 diz assim: procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que eles não podem enxergar esse texto? Não é? Então, uma graça que não transforma é uma graça que não salva, Alejandro. Então, vamos falar um pouco, né, dos perigos, né, dessa hipergraça nos nossos dias atuais. A gente percebe que, assim, as pessoas não querem ser confrontadas. A realidade é essa. As pessoas não querem que o seu pecado seja confrontado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 1 e 2, ele diz: permaneceremos no pecado? Ele está indagando aos cristãos que estão ali em Roma. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Ele faz uma afirmação agora. Olha, vocês não podem permanecer no pecado esperando que a graça, de alguma forma, seja um ponto de escape para esse pecado. Não. Vocês não podem ter uma vida leviana achando que a graça ela vai, de alguma forma, ser uma âncora enquanto vocês estão aí numa vida de pecado. O que essa sociedade, o que esse movimento não aceita é um confronto da Sagrada Escritura. Um confronto da sua vida pecaminosa. É o que você falou, Tiago. Eles querem permanecer do jeito que estão. Então, não há necessidade para novo nascimento. A gente olhando dessa perspectiva, se eu quisesse permanecer do jeito que eu estava, eu não precisava nascer de novo. Para quê? Para que nascer de novo? Era só continuar sendo o Leandro antigo. Então, quando Jesus passa a operar na minha vida, ele passa a operar gerando em mim uma imitação dele. É aquilo que Paulo vai falar. Sejam os meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Ô, Leandro, e essa ideia de nascer de novo? Eu vejo dessa forma. Nascer de novo quer dizer, quando a criança nasce, ela tem um processo de aprendizado, né? Começa no leite ali, vai aprendendo de acordo com os pais, vai ensinando. Então, a proposta de Jesus é essa. Deixar tudo para trás e começar uma nova vida, aprender com ele, não é? Aprender de mim, ele mesmo diz. Então, a proposta de nascer de novo é isso, é deixar tudo para trás e começar uma nova vida. Se mentia, não mente mais, se roubava, não rouba mais. Por quê? Porque é um novo nascimento, é uma nova proposta de vida. Não pode viver da mesma maneira que era, de maneira nenhuma. É verdade, é começar do zero, né, Tiago? É começar do zero e aprender tudo de novo. Porque se a gente for carregar o nosso passado conosco, a gente sempre vai estar com aqueles vícios, aqueles movimentos do eu antigo. Então, é matar o eu antigo. Os antigos usavam muito essa expressão. Eu preciso matar a minha carne para poder nascer o novo Leandro. Então, por isso que o novo nascimento é tão enfatizado por Cristo, por Paulo, por todos aqueles que entenderam que para viver a graça tem que ser uma nova criatura. O que essas pessoas não entendem é que Deus, ele requer de nós, ele cobra de nós arrependimento dos nossos pecados. As pessoas pintaram um Deus que tem apenas o seu lado amoroso, onde tudo para ele, quando se fala de pecado e erros, é irrelevante. Na verdade, ele quer só o seu coração. Ele quer só ser amado por você. É um Deus carente. A realidade é essa. A visão do pessoal do movimento da hipergraça tem Deus como se fosse um Deus carente. E Deus, em momento nenhum, na Sagrada Escritura, se revela como um ser carente. Eles querem excluir o Deus
que é apresentado no Antigo Testamento, e é interessante porque eu já conversei com pessoas desse movimento e parece que Deus fez um upload no Novo Testamento. Ele sai de um ser vingativo para no Novo Testamento ser um Deus amoroso. Então Deus fez um upload. Deus aprendeu o que é amar no Novo Testamento. A visão deles é muito essa. Por quê? Porque eles dizem que lá no Antigo Testamento o que se tinha era a visão de um povo sobre Deus. A visão de um povo que ainda não tinha uma revelação plena sobre quem era Deus. Então esse povo lá do Antigo Testamento não sabia quem era o Deus que vai ser apresentado no Novo Testamento através de Cristo. Mas isso é totalmente errado porque a gente exclui um detalhe, Tiago, muito importante. A gente exclui o detalhe de que a Bíblia Sagrada ela foi inspirada por Deus. Inspirada. É lógico que assim, quando Deus inspira o homem, Deus não anula 100% a visão do homem, mas o divino se encontra com o humano. Porque quando você vê Moisés mesmo falando da criação, inspirado por Deus, era impossível Moisés, dentro da sua humanidade, escrever: no princípio criou Deus os céus e a terra, e usar o termo criar ali, no original, bará, que é criar a partir do nada. Era impossível Moisés conceber isso na sua mente. Por quê? Porque na mente humana a gente sabe que para se criar alguma coisa tem que vir de outra coisa. Mas a inspiração de Deus possibilitou Moisés enxergar um Deus que cria a partir do nada. A inspiração de Deus possibilitou Davi, por exemplo, a enxergar um Deus que está em todos os lugares, Tiago. Como é que a mente humana consegue entender isso? A gente está aqui conversando, mas existe anos de estudos de patrícios, historiadores, filósofos, teólogos, anos de estudo de pessoas que estudaram a fundo Deus, a teologia, e não conseguem compreender um ser que está em todos os lugares. Glória a Deus. Que é um ser onisciente. Isso, se a gente anula a inspiração de Deus, a gente não concebe essas coisas. A gente não consegue escrever essas coisas. Então a Bíblia, ela tem, lógico, manuseio humano, mas através da inspiração de Deus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não houve um upload de Deus, não. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que está se revelando através da Sagrada Escritura. O que esse movimento não entende é isso. É que o Deus que foi lá e julgou pecado, condenou pecado, é o mesmo Deus do Novo Testamento. A graça está aí, nos potencializando a viver essa vida de santidade. Mas o julgamento de Deus continua, Tiago. Continua firme, assim como era no Antigo Testamento. Eu pontuei aqui, Alejandro, que a hipergraça promove 3 grandes perigos espirituais para essa geração, né? Primeiro, negligência do pecado. Segundo, perda do temor de Deus. E terceiro, enfraquecimento da santificação. Então, pecado, eles tratam o pecado como algo irrelevante. Se a gente quisesse chegar a Deus, a gente tem que se santificar a nossa vida, porque Ele é santo. Então, a gente vê aqui, a gente pode citar aqui a vida de Davi, né? A gente vê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A gente vai ver no Salmo 51, Davi se jogando ali e dizendo: Senhor, eu pequei, buscando, se arrependendo ali e buscando com grande temor de Deus para que o Senhor perdoasse os seus pecados, perdoasse as suas falhas. Porque Davi sabia muito bem que ele não poderia viver da forma que ele estava vivendo, porque senão a mão de Deus iria pesar sobre a vida dele. E ele ali se arrepende. Então Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que confessou e se arrependeu. E mudou, Alejandro? Não mudou, não é? Então, a gente tem que saber que Deus, ele é aquele que ele vai cobrar de cada um de nós, não é? Se a gente pecar, a gente vai ter que ser cobrado de acordo com a nossa vida pecaminosa. Existe um princípio, você falando de Davi, e eu lembrei agora, porque assim, Deus perdoou o pecado de Davi, mas as consequências do pecado dele permaneceram.
o próprio profeta Natan disse: a espada não sairá da tua casa. Então houve consequência dos pecados de Davi. E isso é um princípio bíblico, é o princípio da semeadura. Semeadura é você plantar e você colher. Existem pessoas que foram perdoadas por Deus, Deus não lembra mais o pecado dela. Um aspecto da salvação, aquela pessoa está apta para ser salva, mas as consequências do pecado irá perdurar durante toda a sua vida. O que falar de pessoas que estão em cárcere hoje, Tiago, que foram perdoadas por Deus por causa dos seus delitos, mas isso não anulou a sentença dos homens sobre ele. Eles continuam presos. Então, há uma consequência para os pecados. E essa consequência é uma consequência que a gente vai colher independente se Deus nos perdoou ou não. Mas a grande questão que as pessoas também não entendem é que quando a gente trata sobre santificação, o que é que a Bíblia nos ensina? Que a gente tem que operar a nossa santificação. A gente tem que manter em manutenção ela. A santificação não é um processo único, assim como a salvação também não é. A salvação acontece no momento que a gente se entrega a Cristo, mas a gente continua lá trabalhando no período de salvação e vai culminar no dia que a gente vai se encontrar com Ele na eternidade. Aí a gente vai viver a plenitude da salvação. E assim também é a santificação. A gente inicia no processo, a gente adentra no corpo de Cristo através do Espírito Santo de Deus e a gente vai trabalhando a nossa santificação. Tem um texto lá no Antigo Testamento que diz que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Assim é a santificação. A gente vai matando a carne todos os dias, não é? A gente vai mortificando o pecado todos os dias, ao ponto que a gente vai chegar num determinado momento que a gente vai ter vergonha daquilo que a gente praticava lá atrás, que a santificação ela passa a ser progressiva. E o perigo da hipergraça vem justamente aí, quando ela anula esse processo na vida da pessoa. Quando a pessoa já não tem sede mais de buscar a santificação, já não tem sede mais de buscar comunhão com Deus, porque acha que ele naquela vida ali, enquanto um dos grandes líderes desse movimento mesmo, um dia desse estava num cruzeiro daquele o Wesley Safadão, escutando Anitta, e ele estava lá, pastor, líder desse movimento. Veja a que ponto ele chega, o quanto a mente dele está cauterizada. E quando ele vai para o púlpito, ele diz que de alguma forma ali ele estava bebendo, de alguma forma ele estava sendo luz nas trevas. Quando na verdade não é isso que a Bíblia ensina. A luz, ela é só luz na treva quando ela confronta a trevas. Quando não há esse confronto, a luz na verdade se torna treva. Faz parte das trevas. Faz parte das trevas. O sal, ele só é valioso se ele confronta, se ele salga. E salgar para quê? Para gerar sede na pessoa. Sede de quê? Sede de Cristo. Se ele se torna insípido, ele para mais nada serve. Perdeu o valor. Esse é o perigo. É o perigo de criar, se gerar uma sociedade onde já não é mais luz, já não é mais sal. É uma mistura do que o mundo apresenta. Então, Leandro, a hipergraça não valoriza o processo da santificação, promovendo uma fé sem frutos. Mas veja só, a gente era jambuzeiro, bravo, não valíamos para nada. Aí aceitamos Jesus, Jesus nos injeta nele, não é? E ali aquilo que estava seco, vazio, né, recebe a seiva da oliveira verdadeira que é Cristo, e a partir dali floresce e tem que gerar fruto. Por quê? Porque só conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Então, quando a gente planta um pé de manga, a gente espera um fruto maravilhoso, saboroso, doce, agradável ao olhar, não é isso? É isso que a gente espera de uma mangueira que a gente plantou, que toda vez a gente vai lá, aduba, coloca água, está cuidando daquela árvore. Então, Jesus espera de nós. Deus, ele nos amou, está lá porque Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A graça dele nos alcançou,
Fomos injetados em Jesus porque recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas Ele está ali. Agora eu quero ver fruto. E só tem fruto quando a gente começa o processo da santificação. Aí a gente vai dar bons frutos. E Ele já disse, se não der fruto, eu vou cortar. Então, a gente não pode anular esse processo da santificação, como você falou. De forma nenhuma. Nenhum processo da graça, a partir do momento da graça, ele tem que ser anulado, Tiago. A grande questão é que todo o processo está sendo anulado. Quando a gente fala, por exemplo, de santificação, de arrependimento, você pega aquela parábola rica demais, o termo parábola no original é parábola, que quer dizer pôr o lado no sentido de comparação, não é? Jesus está comparando o reino de Deus com o dia a dia dos seus ouvintes. E Lucas, capítulo 15, ele fala de 3 episódios de uma única parábola. Eu falo que aquilo ali é uma única parábola, que é a parábola dos perdidos. Jesus está repartindo a parábola dos perdidos em 3 episódios. E um desses episódios ele está falando sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele sai da sua casa, e eu costumo dividir a vida do filho pródigo em dimensões, porque enquanto ele está na casa do pai, ele está lá na casa do pai, o pensamento dele está naquilo que o pai tem para lhe oferecer. Ele está na casa do pai, mas ele está vislumbrando aquilo que o pai tem para lhe oferecer, que é o quê? A herança. Ele consegue a herança. E quando ele consegue aquilo que o pai lhe oferece, ele sai da casa do seu pai. O texto diz que ele vai para uma terra longínqua. E quando ele chega nessa terra, quando a gente entende que quando a gente está distante do pai, tudo que a gente construiu na casa do pai, ele se perde, é o que acontece com o filho pródigo. Tudo que ele teve na casa do pai, que ele construiu na casa do pai, que foi transferido para ele em forma de herança, ele perdeu, ele gastou. E gastou de uma forma vil, distante do pai. Só que quando ele gasta, aí se inicia o confronto. Porque o que é que Jesus está nos ensinando ali? O processo de arrependimento. E o processo de arrependimento vem um processo daquilo que eu chamo de mudança de mindset, mudança de mentalidade. Porque enquanto ele está com a herança, gastando, está se divertindo, nenhum confronto lhe vem. Mas quando ele perde tudo, o confronto chega, Tiago. E como é que chega? Ele chega pensando, quantos jornaleiros, e jornaleiros eram aqueles que trabalhavam de forma esporádica na casa do pai. Não eram aqueles empregados fixos. O filho pródigo pensa, quantos jornaleiros estão melhor do que eu, nesse exato momento, na casa do meu pai. Inicia o processo de volta dele. Ele diz, eu vou voltar, eu vou falar para o meu pai, pequei contra ti. O arrependimento começa a ser gerado dentro dele. Mas gerado por quê? Por causa do confronto. Se não tem confronto, meu amigo, não tem arrependimento. E ele volta para a casa do pai. E aqui as dimensões tem gente que está na igreja, na casa do pai, só por aquilo que o pai tem para lhe oferecer. Recebe o milagre, recebe a cura, sai. Quando entende que não consegue viver fora da casa do pai, eles pensam, não, tem gente que às vezes vai só para o culto de domingo. É os jornaleiros, né? Tem gente que vai só uma vez no mês e está melhor do que eu, que nem lá piso. Eu tenho que voltar para os braços do pai. Mas voltar como? Voltar arrependido. E quando a gente volta arrependido, quando a gente tem essa mudança de mindset, o pai está lá. Tem graça. Aberto para nos encontrar e para restituir tudo que foi perdido. Porque ao colocar o anel ali no dedo do seu filho, ele está dizendo, olha, toda herança que você gastou, eu estou restituindo. Mas está restituindo como? Através do sacrifício. Um animal foi sacrificado para aquela festa. Então houve um sacrifício. A graça não foi dada de graça como muitos ensinam. A graça custou caro, custou o sangue de Cristo. Não custou para nós. Nós que não pagamos preço nenhum. Mas o sangue de Cristo foi derramado e foi todo o sangue. Porque o texto sagrado diz que saiu água do corpo de Cristo. Isso só acontece de uma forma, quando todo o sangue sai do corpo. Aí o corpo começa a expelir água. Então o que é que aconteceu ali? Jesus derramou todo o sangue por nós. Para a gente viver uma vida vil, Tiago? Não. Para a gente viver uma vida de arrependimento. Não há evangelho sem cruz. E também nem graça verdadeira sem transformação.
Tem que haver transformação. Está muito claro nesse exemplo que você falou aí do filho pródigo. Primeiro houve o arrependimento para poder o pai dele aceitá-lo de novo. Diz, pai, eu pequei. Eu reconheço que pequei contra o céu e perante ti. Não era para fazer o que eu fiz. Não era para proceder como eu procedi. Mas eu estou aqui arrependido. Não é? Deixa pelo menos eu ser um dos teus empregados. Ou arrependimento. E aí, quando há o arrependimento, a graça de Deus, não é? Ela é abundante na nossa vida. Mas tem que haver o arrependimento. E sem falar que quando ele se arrepende, ele deixa tudo para trás que fez. Ele não se arrependeu e disse, não, eu vou voltar a dar uma voltinha, não. Eu me arrependi, eu vou ficar, eu decidi voltar e vou ficar aqui na tua casa, debaixo das tuas ordenanças, debaixo daquilo que o Senhor estabelecer, porque ele voltou para debaixo do teto do pai, ele teria que fazer o que o pai estabelecia dentro da sua casa, não é verdade? Então é maravilhoso, a graça de Deus. Então, a melhor resposta para a hipergraça é uma compreensão equilibrada da graça de Deus, salvadora, santificadora e capacitadora. Romanos 6, 1 e 2 diz assim, ó: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Então isso aqui está claro, né? A graça não é permissão para pecar. A graça não é permissão para pecar, é poder para vencer o pecado. Deus está dizendo assim, tem graça para a tua vida. E através dessa graça, você vai conseguir vencer o pecado. Você vai conseguir vencer o seu velho eu, o seu velho homem, não é? Então, está bem claro. A graça de Deus não é para nós continuarmos pecando. É poder, através do Espírito Santo, que vai habitar dentro de nós para a gente chegar e dizer não ao pecado. Renunciar ao pecado. Não para as velhas práticas. Né? E viver o novo de Deus, o novo nascimento. Se a gente não procurar viver uma vida de santificação, a gente não poderá ver o Senhor. É verdade, Tiago. Assim, quando a gente parte lá para o período da igreja primitiva, a gente percebe um movimento que não ensinava a hipergraça, mas assim, alguns conceitos da hipergraça estão imbuídos nesse movimento. Os movimentos gnósticos, movimento tão combatido pelo apóstolo João. João, quando ele escreve uma das suas epístolas, ele vai justamente combater esse movimento, porque eles ensinavam que, na verdade, Deus quer só o espírito. Deus não quer a carne, o corpo, Deus não quer a matéria, quando, na verdade, toda a Sagrada Escritura está mostrando um Deus que está preocupado também com os nossos relacionamentos físicos, com a nossa mentalidade, com o nosso posicionamento. É tanto que um dia me perguntaram por que Deus não mudou o nome de Abrão para Abraão assim que ele o chamou de Ur dos Caldeus. Aí eu falei, fui muito claro, digo, porque ali era um processo. Deus estava fazendo o Abraão se tornar Abraão. E ele se torna em que momento? Gênesis capítulo 15. É o momento de dúvida daquele homem. É o momento que ele está fazendo seus próprios projetos, seus próprios planos. Você vê que Abrão ainda, né? Ele está lá sentado e está dizendo que vai ser o meu herdeiro é Eliezer, o meu mordomo. Ele é que vai herdar tudo. Ele é que vai administrar tudo da minha casa. Por quê? Porque ele já não estava mais acreditando na promessa de que Sarai iria gerar um filho. Aí Deus se apresenta para ele naquele dia e diz, Abrão, eu sou teu galardão. É como se Deus dissesse assim, olha, você pode até não ter filhos, você pode não ter herdade nem nada, mas o teu maior galardão sou eu, é a minha presença. Eu sou teu maior galardão. Mas Deus ainda leva ele para uma experiência, um pacto, uma aliança ali. Deus faz uma aliança com Abrão. E depois dessa aliança, é interessante, Tiago, que Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão sai de pai elevado para pai de uma multidão. Eu costumo dizer ali que foi uma mudança de mentalidade.
Deus fez Abraão mudar a sua mentalidade, porque até então ele não estava se vendo como um pai. E Deus, ao trocar o nome dele, está dizendo, olha, tu tem que se posicionar como pai de uma multidão. Veja Deus interferindo no mundo físico, na matéria. Porque se Deus fosse preocupado apenas com o espírito, Deus ia deixar aquilo ali como irrelevante. Deus não iria mudar o nome daquele homem. Mas quando Deus muda o nome dele, Deus está dando uma nova experiência, um novo para ele, como você falou. É novos começos, é uma nova identidade. A partir daqui, tu tem que se posicionar como pai de uma multidão. É um Deus que interfere no mundo físico para que a gente entenda as suas ações, para que a gente entenda o seu cuidado. Deus está, sim, interessado no nosso corpo, no que a gente faz com o nosso corpo, da forma como a gente cuida do nosso corpo. Deus está assim. Deus não é um Deus agnóstico que se preocupa só com o nosso espírito. Não. Deus está preocupado com corpo, alma e espírito. Como a gente se apresenta a Ele diante da nossa totalidade, como ser completo. O apóstolo Paulo vai dizer isso, apresenteis o vosso corpo, alma e espírito como sacrifício a Deus. Vocês têm que apresentar como sacrifício a Deus. Então a minha alma tem que ser sacrificada para Deus, o meu espírito tem que ser sacrificado para Deus e o meu corpo tem que ser sacrificado para Deus. E o que é ser sacrificado para Deus? É viver para Deus. É viver em glória ao nome de Deus. Então, quando eu uso o meu corpo para o meu bel prazer e não para a glória de Deus, Tiago, eu estou totalmente dissonante ao que a graça me potencializa a viver. Ao querer de Deus, né? Ao querer de Deus. E a pregação, a pregação apostólica, foi muito bem o que o senhor falou aí a respeito de Abraão. E a gente vê também na vida de Abraão que Deus ele manda sair da sua parentela, né? Ali Deus está dizendo assim, ó, tu vai ter que deixar essa vida que tu está vivendo aí para poder tu viver o que eu tenho para a tua vida. Então, Deus ele sempre quer que a gente mude, né? Mude de comportamento, mude de atitude, para que a gente possa se enquadrar naquilo que realmente agrada a Deus. E a gente vai ver que na pregação dos apóstolos sempre incluía o arrependimento. A gente vê aqui em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro responde e diz assim, arrependam-se, né? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Mas primeiro tem que o quê? Se arrepender. Então, a pregação apostólica sempre incluía o arrependimento. Viver a graça tem que ser, a graça de Deus, ela tem que ser vivida com temor, né? Ela tem que ser vivida com responsabilidade. Então, a graça de Deus, Leandro, ela atua junto com o esforço do crente de querer se santificar, de querer se afastar do mundo, de querer se afastar dos desejos pecaminosos. Como é que eu posso viver para Cristo e dizer que sou de Cristo e viver me prostituindo? Como é que eu posso dizer que sou de Cristo, né, e viver numa vida devassa? Como é que eu posso dizer que sou de Cristo e viver traindo a minha esposa? Não! Como é que eu posso dizer que sou de Cristo? Achamos que isso não vai ser cobrado? Achamos que isso Deus não vai cobrar de nós? Claro que sim! A graça de Deus, ela nos foi dada para que a gente tenha a oportunidade de mudar a nossa vida e viver no propósito de Deus. E é bom destacar aqui que a graça de Deus que nos salvou é a mesma que nos sustenta e nos transforma diariamente. Eu não posso dizer aqui que é fácil ser crente, não, porque há uma luta interior dentro de cada um de nós. Mas a mesma graça de Deus que nos salvou, ela é a mesma que vai nos ajudar nesse processo de santificação. Não é isso, meu amigo? E a graça é um poder tão majestoso, Tiago, tão majestoso, porque assim, e é até um texto que o pessoal do movimento da hipergraça usa para justificar os seus erros, mas é um texto que na verdade contradiz os argumentos dele. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, é a oração de Paulo, não é? E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
eles interpretam esse texto como se na fraqueza deles, no pecado deles, o poder de Deus iria se manifestar, se revelar, se aperfeiçoar. Mas na verdade o que o texto está dizendo é que quando tu lutas contra a tua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa na tua vida. E é tanto que a continuidade do texto diz assim, ó, por isso de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Mas que tipo de fraqueza? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. O que Paulo está dizendo aqui é quando eu luto contra a minha fraqueza. Por amor a Cristo, eu posso estar fraco, mas aí é que eu sou forte. Porque eu estou vencendo as minhas fraquezas. E mesmo se eu falhar nesse processo de luta, que a gente sabe que a gente pode errar, mas claro, a gente erra pensando, meu Deus, eu errei, mas arrependido, com o coração arrependido, imediatamente vai orar, pedir perdão. Nesse momento que a graça de Deus vem e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É como se fosse um tipo de revigoramento sobre as nossas vidas, para que na próxima vez a gente lute de uma forma maior e melhor. A graça não é uma licença para continuar no pecado, mas um convite para viver uma nova vida em Cristo Jesus, né? Quem crê se arrepende e é transformado. Nós já estamos caminhando para o final, né, desse papo glorioso. Eu acredito que vai ser bênção para a vida de muita gente, né, Alejandro, que está nos assistindo. Mas Jesus, ele nos chama a viver de maneira digna do Evangelho. Não apenas com palavras, mas com santidade, Alejandro. É verdade, Tiago. E assim, quando você fala de santidade, eu escuto muito, eu acredito que você já escutou, você já liderou congregação, de pessoas quando vêm confessar o pecado, falar, não, o diabo me derrubou, o inimigo me derrubou, o inimigo me deu uma queda. Quando, na verdade, a Bíblia apresenta a tentação de uma perspectiva totalmente diferente. O que acontece é que tem pessoas caindo porque não entenderam como funciona também a questão da tentação. Enquanto você estava falando aí, eu estava refletindo naquilo que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Olha o que o texto diz, Tiago. Você aí que está em casa, olha o que o texto diz. Olha como é esclarecedor essa questão dentro do texto. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana. O que Paulo está falando aqui? A tentação não é de cunho espiritual. É humana. É humana. É a nossa natureza. É as nossas aptidões. E o inimigo conhece. Qual é o poder do inimigo nessa questão? É que se ele sabe que você tem aptidão por mulher, ele vai apresentar a você o prato. Se ele sabe que você tem aptidão por dinheiro, ele vai apresentar a você o prato. Ele conhece as nossas aptidões, mas elas são humanas. Ele não vai apresentar aquilo que eu não gosto. Que eu não gosto. É verdade. Ele vai apresentar exatamente aquilo que eu gosto, aquilo que me atrai. Mas a gente precisa entender que isso está num aspecto humano. A tentação é humana. A tentação não é espiritual. Mas olha o que o texto diz. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que possais suportar. A tentação é humana, mas o escape é de Deus. Eita. Veja como isso é poderoso, Tiago. Enquanto a gente está aqui lutando de forma humana, Deus primeiro, ele não deixa nada ir além da nossa força. Se Deus percebe que estamos chegando no nosso limite, ele intervém. E outro, ele dá também um escape da parte dele, espiritual, para que a gente vença essa tentação. Então não tem desculpa. Aí eu pequei porque eu não aguentei, né? Não. Você teve condição. Você pecou porque você quis pecar. O problema é que tem pessoas que nem sabem que têm acesso a isso. Que no momento eu estava aconselhando uma vez um rapaz que estava sendo tentado no trabalho. E eu quero deixar bem claro, quem é tentado não é um pecador. Ele está no campo da tentação ainda.
Enquanto estiver no Ele mundo, não a é. gente vai ser tentado. Vai ser tentado. De todas as formas. Uma pessoa que está sendo tentada para trair não é um adúltero. Está sendo tentado. Mas assim, você precisa procurar ajuda. Enquanto você está no campo da tentação, você precisa procurar ajuda. Eu digo, olha, a tentação humana, eu expliquei para ele esse texto, e disse, agora, a partir de agora, você vai encontrar refúgio no divino, no espiritual. Deus vai lhe dar acesso ao espiritual para vencer essa tentação. E ele teve acesso através da oração, da consagração, e Deus lhe deu o escape. Deus transferiu aquela mulher de setor e ele não passou a ter mais contato com ela. Veja, Deus trabalha de várias formas, de várias maneiras, mas a gente precisa entender isso aqui. A gente precisa entender esse texto. Entender que a gente vai sofrer tentações, mas existe escape da parte de Deus para as nossas vidas. É o que aconteceu com José, né, Alejandro? Com José. Veio a tentação, né? E José fez o quê? Correu. E o texto dá a entender ali que aquele ato ali era ato contínuo da mulher de Potifar. Só que ela não teve uma oportunidade como ela teve naquele dia, de ficar sozinha com José. Aquele dia foi a consumação da tentação. E José conseguiu ter força para poder escapar daquela tentação. A hipergraça é um engano sutil, porque tudo que vem com facilidade é mais fácil da gente permanecer, né? Da gente querer estar. Então, por isso que atrai um público grande. Ela é um engano sutil, porque parece bíblica, mas distorce as escrituras. Então, o verdadeiro evangelho nos chama a crer, sim, mas também a nos arrepender. É o que a gente está falando aqui, é o que a gente está comentando. Nos chama a liberdade, sim, mas uma liberdade com responsabilidade. Que o Espírito Santo, né, Alejandro, nos ajude a viver a graça verdadeira, essa graça que salva, essa graça que transforma, essa graça que liberta, essa graça que nos ajuda a todo dia a levantar a nossa cabeça, essa graça que nos ajuda a todo dia a dizer não às tentações, a dizer não ao diabo e sim para esse evangelho tão maravilhoso e sim para viver uma vida em santidade ao Senhor. Já estamos chegando no final do nosso papo. Graças a Deus por tudo. Obrigado por você ficar aqui com a gente até agora. Que Deus abençoe a tua vida. Alejandro, dê as suas considerações finais. Foi um papo muito bom. Eu tenho certeza que assim vai ajudar muitas pessoas a entender que a graça é suficiente. Ela não precisa de adereço, Tiago. Precisa não. Ela não precisa de adereço. A graça é suficiente. E outra, Deus não aceita ninguém do jeito que é. Deus não aceita. Deus não aceita o Alejandro que eu era lá no meu passado. Deus não aceita o Tiago que ele era lá no passado. E Deus também não vai te aceitar do jeito que você é. Se você vier para a graça vai te modificar. Vai gerar dentro de você uma nova pessoa, uma nova natureza e que vai lutar contra essa natureza antiga. Viva na plenitude da graça em Cristo Jesus e você vai ter novos começos da parte de Deus. Amém, glória a Deus. Eu quero encerrar dizendo a você uma frase que eu escrevi aqui, que a graça de Deus não é um cobertor para o pecado, é a ponte para a santidade. Então, espero que você tenha entendido tudo isso que a gente conversou aqui, esse papo, e eu espero que quando alguém chegar conversando sobre essa hipergraça, você tenha como combater e também orientar esta pessoa. Não é, Alejandro? Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua graça. E lembre-se, a graça de Deus não é um cobertor para o pecado, é a ponte para a santidade. Deus, ele sempre vai estar disposto a te ajudar a você viver uma vida em santidade. Porque o que ele quer de cada um de nós é que a gente se aproxime dele em santidade para estar no seu propósito. Então, estamos terminando mais um programa, atualize e fique ligadinho aí que outros virão em nome de Jesus, amém? E como de costume, vamos encerrar com uma oração. Alejandro. Querido Deus, Pai bendito, que estás nos mais altos céus, te glorificamos por esse momento de mesa, ó Pai. Momento onde a tua palavra foi transparecida neste lugar e que vidas possam ser alcançadas. Deus, que tudo flua para a honra e a glória do teu nome. Permanece abençoando,
Tiago, toda a sua família, a sua casa. Deus protege, guarda, e a cada telespectador, Deus, enche da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém.